Bom dia, estamos aqui para mais um vídeo do Sítio Manaim. Hoje quero falar para vocês o que eu estou fazendo hoje. O que eu estou fazendo hoje? Tá vendo esses pés de bananeira? Estão todos bem feinhos, bem sofridos por causa da seca, né? Hoje já estamos aí no dia 7 de outubro. A chuva já está dando sinal que está chegando. Aí a gente olha assim, vê vários brotos saindo, parecendo bem bonito, mas na verdade nós temos que tirar tudo que está velho para que venham os novos. Em outras regiões por aí, os agroflorestor, eles podam essas bananeiras, tiram tudinho ali. Já tirei algumas ali, já está limpinho. Aí eu vou tirar todas, vou deixar limpo, como se não tivesse nenhuma planta, para que quando ela perceber que eu cortei elas todas, ela dá uma força na raiz dela e venha pés bem bonitos e mudas também para mim poder plantar em outras áreas. E outra coisa também que eu quero mostrar para vocês hoje é sobre a profundidade dos berços, né, dos sulcos que eu faço. Porque quando eu cheguei aqui, o que eu fazia? Eu fazia os canteiros. Fazia os canteiros e os canteiros ficavam altos. E aonde eu tirava a terra para fazer os canteiros, eu jogava folhas, onde eu fazia os caminhos. Em alguns vídeos aí vocês podem até ver esse meu trabalho. Só que o que acontece? As plantas, quando começa a chuva, as raízes começam a ficar de fora. Por quê? Porque as folhas do caminho some, né? Ela vira matéria orgânica, com a chuva ela dilui e vai sumindo. Aí vai ficando aquele veio, como se fosse uma costela onde era o canteiro. E do lado vai ficando aquele suco. Aí o que acontece? As raízes vão saindo. Mesmo que eu coloque de novo matéria orgânica em cima desse canteiro, vai decompondo e vai saindo e vai ficando aquela coluna no meio. E as raízes ficando de fora. E dá um sofrimento muito grande para as plantas, tanto que elas param até de produzir. Eu não sei se vocês chegaram a ver um vídeo aí no meu canal que eu mostro os pés de mamão papaya que eu plantei. Eu plantei os mamão papaya, eles estavam na época da horta, né? Que eu molhava, regava a horta, fazia os canteiros. Que eu fiz? Eu plantei os mamão papaya nos canteiros, com uma distância de quando eles estivessem grandes, não prejudicasse um ao outro. Plantei no espaçamento certo. E aí, como na época da seca a gente faz a horta, aí dava certo, porque enquanto eu molhava a horta, dava vida para os pés de mamão. Aí quando acabou a horta, que começou a chuva, eu falei, agora pronto, vou colher muito mamão. Certo que eu colhi bastante. Só que com alguns meses depois, que a cobertura do canteiro foi acabando, as raízes do mamoeiro começou a aparecer. Aí quando veio aquele sol do verão bem forte, eu não conseguia vencer colocando matéria em cima das raízes, porque estava aquela como se fosse mais alto assim, né? Mais ou menos uns 15 centímetros a mais, que era a altura dos canteiros. E agora, o que eu vou fazer dessa vez? Eu vou fazer os sulcos de forma que eu faço aqui os sulcos aqui para me plantar os mamão e faço os berços para me plantar o mamão, de forma que a parte lateral de cada linha de mamão, de melancia, de abacaxi, fique lá embaixo. Aí toda a chuva que vier e toda a matéria orgânica que estiver de fora vai descendo para a raiz
E a raiz está lá embaixo, né? Ela vai ficar escondida do sol. Porque o sol do verão aqui, se tiver uma raizinha de fora, ela mata, o sol mata. Mesmo chovendo, o sol mata, porque cozinha. E o mesmo aconteceu com meus abacaxi. Deu um vento agora no final de agosto, ou foi em setembro, e derrubou meus pés de abacaxi. Por quê? Porque meus pés de abacaxi está igual eu falei para vocês, está acima da terra. Olha aí. Enquanto que eles deviam estar mais baixo, aí eles estão acima. Aí o que que aconteceu? Os abacaxis caíram. Tá com bastante fruto, porém todos deitados com um vento só que deu. Aí o que que eu fiz aqui? Eu cortei os pés velhos de feijão guandu, coloquei aqui na lateral dos abacaxi. Alguns ainda conseguiram ficar de pé, mas a maioria não conseguiu ficar. Então é isso que acontece, se ele está acima do chão, se ele estivesse abaixo, mais abaixo, de forma que toda a matéria orgânica ao redor ficasse por cima das raízes, com certeza eles não teriam deitado. A cana também ela deita, se ela estiver assim acima, ó, ela deita. Aí que eu fiz aqui, plantei o pé, vou mostrar para vocês para não ver que eu estou mentindo. Aqui é um pé de goiaba que eu plantei em cima do canteiro. Olha como é que tá a raiz aí. Eu falei assim, vou deixar ela desse jeito para fazer um vídeo e mostrar para as pessoas que não devemos fazer assim. O que aconteceu com essa área? Aqui nesse lugar, eu joguei muita folha, muita madeira, bastante. E aqui na parte de cima, onde está a mandioca, onde está a amora, as plantinhas que eu plantei, as goiabas, que aqui é uma linha de goiaba, a cana, olha o que aconteceu. Aqui embaixo, a parte de baixo, as matérias orgânicas vai caindo. Mas quem está em cima do canteiro, onde antes era um canteiro, as raízes ficam expostas. E aí acaba a planta sofrendo e com a estiagem elas acabam até morrendo. Muitas morrem. Olha aí os abacaxi todos deitados, tudo carregado de fruto, porém deitados. Os cítricos aqui também, ó. Esse cítrico, se ele tivesse aqui com uma beirada de lá e de cá alta, toda a matéria orgânica, toda a folha, tudo aquilo que eu vou cortando e colocando na lateral, ia para a raiz dele. Igual eu tô fazendo aqui, ó. Tá vendo aí? Aí eu tô colocando folhas e é tudo aquilo que eu vou conduzindo nas lateral para a cobertura ficar mais alto que as frutíferas. Mas o abacaxi eu não consigo mais salvar, porque eles já deitaram. Se eu mexer neles agora, vai prejudicar o desenvolvimento do fruto. Então eu vou deixar ele aí. Assim que eu retirar eles, aí eu vou fazer a lateral bem mais alta. E onde eu estou plantando, vou fazer mais fundo. Tá vendo isso aqui? Aqui é alto, aqui é alto. Então vou plantar nesse aqui. Veio um senhorzinho aqui em casa e ele estava falando comigo. Aí o vento que deu, derrubou bananeira, derrubou os abacaxi, derrubou muitos pés de mamão. Aqui, ó. Esse aqui, a altura que ele tá. Olha aqui onde está o chão. Lá onde está o pé de mamão, esse mamão antigo, tava no alto. E eu fui colocando. Não é só folha, colocando madeira, porque o que vai sustentar, na verdade, aqui não são as folhas, são as madeiras que ela precisa subir aqui, essa parte,
para que meus cítricos não fiquem com as raízes de fora e não venha produzir futuramente. É isso que eu estou fazendo agora. Estou derrubando tudo que está velho, que está brotando, para vir brotos novos. E a próxima plantação agora, fazer os sulcos profundo, mais ou menos uns 50 centímetros para baixo, de forma que, na medida que for chovendo e que eu for cortando e conduzindo e colocando ali ao redor das plantas, vá subindo a lateral de cada sulco que eu vou fazer, para que as raízes das plantas não fiquem expostas. Aí o meu vizinho, ele falou: sabe por que que as bananas caem, porque as canas caem? É porque as pessoas plantam com uma profundidade muito pequena. Ele falou assim: eu planto cana com 50 centímetros de profundidade. Faço os sulcos. Se tiver aquela máquina que faz suco, aquela que abre para colocar cano na cidade, ele disse que aquela que é boa. Mas como aqui é uma agrofloresta, que não entra máquina, é na enxada mesmo ou no enxadão. Abrir 50 centímetros, uma vala, um suco, né? Uma vala bem de 50 centímetros. Aí eu falei assim, mas como que a cana vai sair o broto lá em cima, a banana? Ele falou assim, não, você vai abrir e vai deixar aberto, não vai tampar tudo. Você joga ali uns 10 centímetros em cima da cana e na medida que vai chovendo, aí sim, vai descendo tanto a matéria orgânica quanto a terra vai descendo e cobrindo o pé da planta. E a cana ela vai crescendo e a terra vai entrando e a cobertura vai sobre ela. E aí ela vai ficando lá na profundidade. Ele falou que a cana, se eu fizer isso, eu vou ter cana durante uns 5 a 6 anos. Chega a época de cortar, eu corto, ela vai brotar novamente e vai me trazer mais fruto durante 5 anos. Já imaginou? Vou poder cortar a cana e ela brotar durante 5 anos? Então é isso que eu estou querendo fazer agora. É o que o pessoal faz nas montanhas, né? Eu tenho visto uns vídeos que pessoas plantam nas montanhas. Eles fazem esses sucos na montanha para poder, quando a enxurrada vir, não levar as plantas. Então eles abrem um suco bem profundo para plantar. Tá vendo aí como é que tá as bananeiras? Vou ter que cortar todas para brotar. Mesmo que eu não deixe ela aqui, eu preciso de mudas para plantar em outras áreas. Olha lá, a vizinha lá, tá vendo? Que gracinha. Aqui é assim, eu como e deixo para os meus bichinhos comer também. E eles já sabem que aqui eles podem vir. Então é isso aí. Vamos aprofundar. Mas por que que acontece isso aqui na minha terra, né? Eu estou contando, não estou contando experiências de outras pessoas, estou contando minha. Aqui, ó, eu colhi vários troncos e coloquei aonde era os sucos, que eu faço os sucos para fazer o canteiro, você puxa a terra e fica aquele buraco. Aí eu tampei com essas madeiras. Mas aqui, ó, como é que tá? As plantas que ficou aqui onde eram os canteiros, vai ficando tudo com as raízes expostas. Inclusive as bananas lá. Então é isso aí. É vivendo e aprendendo e ouvindo o conselho das pessoas mais antigas, né, que sabem das coisas. Banana, ele falou que a gente deve abrir um berço mais ou menos 50 centímetros de profundidade. Coloca lá o rizoma lá embaixo, cobre com matéria orgânica, ele vai sair lá de baixo e vai caindo a matéria orgânica. Ele falou assim, tudo que vai caindo ali de folhinha, de coisa assim, vai dando vitamina para o pé de banana. E com o tempo eles vão subindo, mas aí quando chegar lá em cima você já colheu vários anos. E aqui por que que eu tenho que fazer isso? Talvez em outras áreas não precisa, porque é cascalho, tem rochas, tem um barro mais compactado, né? Mas aqui em casa, que é areia, não dá.
tenho que mudar a minha forma agora. Ao invés de fazer os canteiros para cima, vou fazer os canteiros para baixo. Mais ou menos uns 50 centímetros que eu tenho que fazer as valas para plantar cana, mamão, banana, até mesmo milho. O Leonardo me ensinou também, quando ele vai plantar tomatinho, você faz os sucos assim profundo, planta as mudas de tomatinho e deixa a mangueira de gotejamento ali dentro daquela vala. E aos poucos aquela terra que está ao redor, onde você fez o suco, vai descendo e a raiz do tomate fica mais embaixo. Ele acaba tendo mais sustentação e fica mais seguro, né? Então aí ele produz mais e cai com menos facilidade. Até os pés de cacto que eu plantei, eles estão caindo, porque a areia ela vai saindo mesmo, não tem jeito. Então vou ter que plantar agora dessa forma. É isso aí, para mais um vídeo do Sítio Manaim.